tier list de janela de transferências aqui para você no P-Debate. Estou aqui, bancada toda de Premier League. Estou aqui com o Carlos, com Matheus Moreira e Matheus Bastos. Estamos todos aqui para falar de janela de transferências, certo? Então já começo aqui dizendo para vocês deixarem um like, comentarem, compartilhar, assistir até o final. Tamo junto, vamos falar sobre isso. E queria dizer para vocês, antes de tudo, que a gente vai fazer a nossa tier list, as nossas categorias para a gente poder elencar aqui e colocar os jogadores vai ser a melhor, que vai ser só um time. Sobe de patamar, aquele time que contratou bem, e aí a gente acha que vai dar um salto por conta dessas contratações, ou algum outro contexto que esteja acontecendo. Não mudou, trouxe um pelo outro, continuar tudo igual. Isso pode ser bom, como pode ser ruim. Pode ser um time que está mal e não mudou, como pode ser um time que está bem e não mudou. Então, não necessariamente o não mudou é ruim. Queimou dinheiro, aquele time que gastou muito e gastou mal, e misericórdia. Aquele time que a gente olha assim, quando chegar no final da temporada, vai dar tudo errado e a gente vai falar, ega óbvio. Então, assim, é isso que a gente está aqui para fazer, para elencar. Dizer para vocês também que a fonte que eu estou pegando aqui, o pessoal da bancada vai me ajudar, mas a fonte que eu estou pegando aqui é o Transfer Market, para olhar valores, transferências. Então, se eu falar alguma coisa errada, culpem o Transfer Market. Então é isso. Eu já vou começar aqui puxando um time, e aí a bancada vai se apresentando ao longo disso. Eu vou começar pela ordem, depois a gente vai decidindo aqui. Vamos para o Arsenal. E eu queria começar com o torcedor do Arsenal. Queria saber do Matheus Bastos o que ele achou da janela do Arsenal, que veio com o Zubimendi, falando aqui rapidamente, né? O Arsenal, de acordo com o Transfer Market, gastou 410 milhões de euros. Lembrando que essa janela se estendeu bastante tempo. O mais caro foi o Zubimendi, por 70 milhões de euros. O Eze, que veio do Crystal Palace. O Gyökeres, que é o centroavante que o Arsenal estava precisando há muito tempo. A torcida estava pedindo. O Madueke, do Chelsea, muita gente questionou. 56 milhões de euros. Aí o Mosquera, do Valência, por 15 milhões, zagueiro. O Norgard, do volante do Brentford, 11 milhões. E o Kepa por 5 milhões. Também veio o Hincapié, que é um baita zagueiro, só que foi por empréstimo, então, sem valor. Então é isso. Matheus Bastos, torcedor do Arsenal. E aí, o que você tem para me dizer do seu time? Primeiro, dar uma boa noite, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Faz tempo que eu não gravo. Enfim, já começando então, para mim o Arsenal já sobe de patamar bem assim para mim só não é a primeira porque tem outro time aí que a gente vai falar já já. Porque foram várias contratações assim, muitas acertadas, como você falou do Gyökeres, que era essencial. Contrata o Zubimendi, que é um jogador de nível muito alto. Contrata o Eze, que eu acho também um baita jogador. Hincapié também, excelente zagueiro que veio nos 47 do segundo tempo, né? Para encorpar ainda mais a janela que fez o Arsenal. Tem nomes assim que a gente poderia até colocar no queimou dinheiro, como o Madueke, né? Porque, enfim, até pelo preço que foi pago, é uma contratação assim meio algemável, né? O Kepa também é meio, enfim, descartável, mas eu acho que isso não mancha uma bela janela que fez o Arsenal no mercado que hoje em dia é difícil e inflacionado, né? Você saber, por exemplo, nenhuma contratação custou mais de 80 milhões, nem mesmo o Eze, que veio de um time inglês para outro time inglês. Então, assim, soube tratar muito bem a questão financeira também, né? O Arsenal, apesar da questão do Madueke que eu disse. Então, por isso eu coloco no sobe de patamar. Vamos ver se finalmente o Arteta levanta um título de verdade. Se a primeira Premier League vem para o Arsenal aí. Primeira Premier League não, né? Primeira Premier League do Arteta chega aí finalmente para o Arsenal. Eu vou para o outro Matheus agora também, que está aí de Inglaterra também, de Premier League. Quero saber dele. E aí, qual a categoria que o Arsenal se encaixa? Primeiro, eu vou dar uma boa noite aqui para quem for assistir a gente à noite. Bom dia, boa tarde. E eu queria só ressaltar que você teria sido muito clutch se você tivesse dito que Carlos Henrique é o torcedor do Arsenal, né? Nossa piada interna que Carlos Henrique é muito fã do Arsenal, né? Só chama de fracasso não toda vez que a gente fala do Arsenal. Mas, tirando as brincadeiras, acho que subiu o patamar.
Gyökeres se você quiser negar que ele nunca foi provado em uma liga grande, aí tudo bem, mas é um cara que entrega 50 gols por temporada. Então, subiu pra cara. E o Arsenal não tem um camisa 9 há muito tempo. Aí Zubimendi fortalece muito o meio de campo, um dos maiores volantes dessa geração. Aí tem Norgard que completa ali elenco. Aí eu acho que o Kepa, assim, para reserva, que fez uma boa temporada no Bournemouth, ok, quando o Raya precisar ser poupado. Aí como Hincapié, que foi uma contratação excelente, de última hora, mas melhor, já vim para brigar por vaga com o Magalhães e o Saliba. E o Madueke, que é o único ponto negativo, mano. Não pela qualidade do jogador, mas por 56 milhões de euros, mano. O cara não é nem titular do Chelsea. O cara não era nem um reserva imediato, mano. O cara foi comprado por 56 milhões de euros. Aí, tirando isso, mano, foi uma janela, assim, excelente. E tem o Eze, né, que foi assim, um achado também de última hora, que foi uma ótima contratação, um bom preço, e vem tudo para ser titular. E já chegou com a camisa 10, né? Fazia tempo que o Arsenal estava atrás de um centroavante, fazia tempo que a torcida pediu um centroavante, tentou ali fazer do jeito que dava, uma hora usou o Havertz, tentou o Gabriel Jesus, que não é exatamente aquele centroavante, um momento usa um volante improvisado. Então, assim, o Arsenal precisava e o Gyökeres chegou e já chegou brocando, né? Ele tá com 3 jogos e 2 gols, sendo os 2 gols na goleada contra o Leeds. Então, o Gyökeres já chegou metendo gol ali. E queria dizer que eu não fui clutch porque eu tô nesse momento washed, mas eu prometo que eu vou melhorar. E agora eu vou pro Carlos. Queria saber, a produção já pode colocar em sobe de patamar, né? Já tem 2 votos para lá. Então, mas queria saber da opinião do Carlos, nosso torcedor do Arsenal, fãzaço do Arteta. Queria saber dele, que apesar de já estar decidido, queria saber qual a opinião dele, onde é que ele coloca o Arsenal. Primeiro, olá amigos, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui de novo. Sobre o Arsenal, o meu voto também seria subir de patamar. Eu acho que o Arsenal anualmente vem subindo de patamar, né? Com as suas contratações. Temporada passada sofreu muito com lesões, então eu acho que até por conta disso nós vimos um número maior de chegadas nessa janela, mas são jogadores que, sem dúvida, elevam o patamar do time, né? Tem a questão do Saka, que sofre muito com lesões, mas agora o Arteta tem opções para substituí-lo. Tem um atacante, eu acho que a zaga ele também deu uma bela incrementada, porque o Saliba também sofre com lesões. Tem um goleiro para, enfim, ficar de backup pro Raya quando não puder jogar, o Matheus falou. Então, sim, sobe de patamar. Né? Agora vamos ver se o Arteta finalmente vai ganhar alguma coisa, né? Eu acho que a pressão sobe também, né, para ele. Aí fica a minha dúvida. Agora eu vou passar, então, para o outro Matheus. Eu comecei com o Matheus, torcedor do Arsenal. Agora eu vou para o Matheus, que está com a camisa do Liverpool. Eu quero saber do Matheus sobre o Milan, que trouxe aí gastou 317 milhões, estou sempre arredondando aqui o valor, tá? 317 milhões de euros nessa janela. Trouxe a contratação, talvez assim, maior, é o Nkunku, do Chelsea, que queria mandar um abraço lembrei agora, nem estava pensando nisso, mandar um abraço pro meu amigo Kainan, que disse para mim que o Nkunku seria bola de ouro, queria mandar um abraço para ele, falou para mim isso. Então assim, não esquece disso. Sempre que eu vejo o Nkunku, eu lembro de você. Que você me disse que me garantiu que ele seria bola de ouro. Enfim, o Nkunku por 37 milhões de euros. Aí, assim, tem uns caras aqui que eu vou confessar pra vocês. Se eu disser que eu conheço, eu vou estar mentindo. Ardon Jachari, do Clube Brugge. O Samuel Hitt eu conheço, mas por causa do FIFA. 23 milhões. Cone de Winter, também por causa do FIFA.
20 milhões. Estupinhan, boa contratação. Já dando a opinião do Carlos aí, eu já opinando aqui também. Estupinhan, ótima contratação. 17 milhões de euros. O Rabiot foi 9 milhões de euros do Marselha. Eu gosto bastante. Mas, claro, né? Eu falei da maior contratação em termos de valor. Que é a maior contratação dos caras, obviamente, Luka Modric. Então, assim, também Álvaro Morata teve um fim do empréstimo. Enfim, tem alguns outros aqui, mas acho que esses são os principais. Qualquer coisa eu esqueci alguém, se alguém daqui saiu já, mas ainda está aqui, vocês me corrijam. Mas eu quero saber do Matheus com a camisa do Liverpool, que eu sei que estava ansioso para falar sobre o Modric no Milan. Me perturbou para falar sobre o Modric no Milan. Então, Matheus, o que você tem para me falar da janela do Milan e onde que você coloca? Acho assim, é porque o Milan, você falar do Milan, é como se você falar do Manchester United, só que na Itália, né? Então, fica complicado. Mesmo que você queira dizer que o Milan foi bem, ele não vai bem, mano. O time já começa perdendo, acho que foi pro Cremonese na estreia do italiano. Assim, as contratações em si foram boas. O Rich já é um jogador que frequenta a seleção italiana, um promissor. O Diachari fez uma boa temporada pelo Bruges. O Bruges já fez uma boa Champions até. Já vem fazendo umas campanhas interessantes com times legais. Trouxe o Modric, né? Que não tenho o que falar. De longe, o melhor jogador do time. Isso diz muito sobre o Milan, né? Um cara que tem 40 anos, é o melhor jogador do time. E eu acho que é um time que mantém. Eu não sei se sobe de patamar. Eu não sei se posso dizer que sobe de patamar, não. Porque o Modric é o cara que chega, mas é só para encerrar a carreira. Todo respeito, o cara joga muito, tem um físico muito bom, mas são 39 anos, mano. Ele não é o Cristiano Ronaldo, não. Ele não é o nosso nenê aqui do Juventude, não. É um cara que eu não posso botar que ele vai ficar no elenco, não vai subir o patamar, porque provavelmente na próxima temporada ele deve estar se aposentando ou deve estar indo jogar no futebol da MLS, no Saudita. Então, para mim, o Milan fica no mesmo nível, a princípio, né? O Milan terminou em 8º no campeonato italiano na temporada passada. Ficou atrás do Napoli, Internazionale, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio. Então, assim, o Milan ficou em 8º. O Matheus, então, colocou e não mudou. Eu vou perguntar, então, agora, vou para o Carlos. Carlos, o que você tem para me dizer sobre o Milan? E aí, onde é que você coloca o Milan? Eu sigo o relator também, acho que não mudou. Trouxe um Nkunku, mas perdeu outras peças. O Reinders foi pro City. O melhor jogador do time. Né? E aí veio o Modric, que, ok, tem todo o pacote do Luka Modric, mas o retorno dentro de campo não é mais o mesmo, né? Então, eu acho que, cara, não mudou o mesmo patamar. Eu acho que, inclusive, a comparação com o United é válida, sabe? Assim, é incrível como o Milan, ano após ano, contrata. Eu acho que dinheiro não é o problema, já foi, mas não consegue melhorar a qualidade do time. É meio problemático isso. Pronto, consegui me desmutar finalmente. Então me diga aí, Matheus Bastos. Me diga aí, o que você tem para me dizer sobre o Milan? Pelo amor de Deus, discorde aí, por favor. Tá todo mundo concordando. Então, assim, eu quero uma discordância, eu quero alguma coisa aí. Essa discordância não vai ser agora porque eu estou de acordo com eles. Acho que não foi uma janela ruim, não foi uma janela negativa, mas também não foi uma janela assim que você vai falar e pense, você vai olhar e pense, meu Deus, agora sim o Milan vai para cima. Acho que não, e assim, a gente pode ter uma visão enviesada porque já começou perdendo pro Cremonese em casa, né? Mas acho que zebras acontecem. Acho que é mais assim, por exemplo, o Stupinhan é bom jogador, o Modric é bom jogador, mas já tá velho, ainda assim velho rende, mas já tá velho. Então,
Pra mim, acho que não vai mudar muita coisa, não, sinceramente. Beleza, então fica no não mudou. Que, assim, pro Milan, eu julgo como ruim. Já que o Milan terminou em oitavo, que é uma posição que o Milan talvez não deveria estar, não é o que se espera do Milan, não mudou, então ele deve terminar por ali. A gente está julgando que ele deve terminar por ali. Então, no caso do Milan, o não mudou é ruim, na minha opinião, né? Não sei o que vocês acham. Agora eu vou passar. Eu não acho que a posição na tabela vai fazer com que a janela seja boa. Eu concordo que assim, o Milan já não tinha time para ficar em oitavo, e agora ele continua não tendo. Só que acabou ficando, porque o time jogou abaixo do que podia render. Mas eu acho que, assim, nível de time, né, de elenco, acho que não muda muita coisa, não. Apesar, enfim, né, por exemplo, esse ano poder terminar em quarto lugar no italiano. É só uma forma de medir a temporada do Milan. Forma de colocar. Pode terminar um pouco acima, pode terminar um pouco abaixo, mas mais ou menos por ali. A gente imagina que pode ficar ali mais ou menos na tabela, não vai ganhar alguma coisa, como ganhou nessa última temporada, é mais ou menos isso. Só para um termômetro do que poderia ser esse não mudou pra gente. Carlos, vou pedir para você falar então sobre a Roma, que assim trouxe parabéns a aqueles que vocês já sabem, trouxe o Wesley por 25 milhões de euros, então parabéns aí para vocês. Trouxe o El Ainoui do Lens por 23, Zioklowski do Legia Varsóvia, trouxe o Bailey do Aston Villa, ponta, né? Sim. Foi por empréstimo. Trouxe o Ferguson do Brighton, centroavante. Também eu gosto bastante dele. O Tsimikas do Liverpool. Né? Isso, trouxe o Tsimikas também. Então, assim, trouxe ali um cara, outro, enfim. E gastou 198 milhões de euros. O que você tem para me dizer sobre a Roma? Tudo. Caramba. É porque vai ter um gato pingado ali, vai ter um gato pingado acolá. Eu vou dar uma olhada aqui. Não, perdão. Eu olhei o número errado. E acabo de perceber que eu estou olhando o número errado de todo mundo. Então, vou dar uma olhada aqui para corrigir. No caso, os 198 milhões de euros é o valor total dos reforços que o Milan trouxe. Como ele trouxe alguns por empréstimo, então não gastou esse valor. Ele gastou 63 milhões de euros. No entanto, gastou o valor dos reforços a 198 milhões. Então, Carlos, o que você tem para me falar sobre a Roma? O que acontece? Cara, é difícil, assim, jogar a Roma, sabe? Eu acho que existiram boas contratações, o Ferguson também me agrada, surgiu muito bem no Brighton, e é jovem, acho que tem 20 anos, né? 21 no máximo. Eu acho que, para o momento, não vai mudar o patamar da Roma, essas contratações. Potencialmente, isso pode mudar? Pode. Mas, a partir do momento em que o seu jogador mais caro contratado é o Wesley, diz muito, né? Por 25 milhões, né? Por 25. Que, na minha opinião, já é um valor bem superfaturado. Então, para poupar tempo, meu voto não mudou. Só antes de passar aqui, vou só corrigir, claro, né? O Arsenal. Eu errei, mas foi só por 120 milhões de euros. Não foi por muita coisa que eu errei. O valor total dos reforços, eu tô brincando, tá? O valor total dos reforços, errei por muito. Olhei aqui errado. O valor total dos reforços é 410 milhões de euros. Mas eles gastaram 293, certo? E o Milan, eu falei 317, que é o valor do reforço. Eles gastaram 164. Agora eu vou olhar direito e não vou mais culpar o Transfer Market. Mas enfim. Ravel, só para lembrar também, né, com um jogador bem conhecido, campeão do mundo, Leandro Paredes foi pro Boca, né? Saiu da Roma também. Sim.
E eu queria saber agora do Matheus Bastos, o que ele tem para me dizer sobre a Roma. E eu queria que ele falasse com todo o sotaque dele, de inglês, Evan Ferguson. Queria que ele me dissesse sobre isso. Britânico aqui é você, meu chapa. Bom, falando sobre a Roma, eu acho que ela tá, assim, na pegada do Milan. Considerando o nível, a grandeza das equipes, eu acho que a janela da Roma para a Roma foi mais interessante que a janela do Milan para o Milan. Mas, assim, eu também não acho que vá mudar de patamar, não. Acho que dá para colocar ali, não mudou junto do Milan. Mas eu acho que tem apostas boas, como, por exemplo, o Wesley já começou bem na Roma. Enfim, vocês falaram do Ferguson também. Acho que são bons nomes. O Bailey também, eu acho que é um bom jogador. São bons nomes, assim, para se apostar. Mas também não vejo isso fazendo a Roma subir de patamar. Eu acho que pro nível do time, né? Eu acho que, assim, é uma janela interessante, mas não chega a subir de patamar. Matheus Moreira, me diga você, grande fã do futebol italiano, onde é que você coloca a Roma, que já está decidido, não mudou. Mas quero saber de você. Eu acho que a Roma fez uma janela interessante para a Roma, com todo respeito ao time do Totti. Mas, assim, não se espera muito da Roma. Com essas contratações, ela deve continuar ali onde ela sempre briga. Sexto lugar, quinto lugar. Vai serem contratações interessantes, mas são jogadores novos, que você não pode cravar que ele vai fazer isso, e são jogadores que já são experimentados como o Bailey, mas nunca realmente conseguem ter uma temporada boa. Ele tem 2 meses bom, 3 meses ruim. Então, trouxeram o Tsimikas, que foi um bom reserva no Liverpool por bastante tempo, deve ganhar bastante minutagem agora na temporada. Ferguson, que é um ótimo prospecto, surgiu bem no Brighton, mas acabou perdendo espaço, né, pro Welbeck e pro João Pedro. Trouxeram o Bailey, que é o jogador que é muito habilidoso, mas, como eu disse, 2 meses bom, 3 meses ruim, é o que se espera dele toda a temporada. E acho que é um time que mantenha o mesmo nível. Deve brigar ali pelo sexto, sétimo, deve fazer um barulhinho ali no G4, mas não muda. Beleza, então. Roma fica ali no não mudou e agora a gente tem uma questão um pouquinho interessante. A Roma que até fez um campeonato interessante, né? Ali. Interessante assim. Os padrões ali. Ficou em quinto. Fez 69 pontos, que é uma pontuação boa, assim, para quem fica em quinto colocado, 69 pontos é uma boa pontuação. Ficou só um ponto atrás do quarto colocado, que foi o Juventus. Então, assim. Mas agora passando, mudando de liga, indo para a Bundesliga, uma questão interessante, né? O Bayer Leverkusen, e aí? O que a gente pode esperar desse time, da janela de transferências deles, que trouxeram vários jogadores. Eu não sei se eles trouxeram esses jogadores pensando no técnico que já não está mais lá, ou se pensando para ficar mesmo. Trouxeram vários jogadores. Tillman, do PSV, bom jogador, meia. O Quansá, do Liverpool. O Tillman foi 35, o Quansá 35. Ben Seguir, do Mônaco, 32. Badé, zagueiro do Sevilha, bom jogador também, 25. Ezequiel Fernandes, da Liga Saudita. 25. Ibrahim Maza, 12. Flecken, 11. Goleiro do Brentford, né? Ernest Poku, também da Liga dos Países Baixos, 10 milhões. Kofané, enfim. Aí tem mais alguns aqui que trouxe o Etcheverry por empréstimo do Manchester City, que é bom jogador, na minha opinião. Issa Traoré também é um jogador ali. Onyeka, eles subiram agora. O Kosunu, que voltou de empréstimo. Não sei se ficou lá pela Atalanta, se voltou, mas aqui tá. Enfim, 198 milhões de euros gastos para o Bayer Leverkusen, que já não tem mais técnico. E até mirou aí o ídolo do Matheus Bastos. E é por isso que eu pergunto para ele. Dê uma olhada ali, dê uma consultada, será que tem uma ligada ali? Perguntou como é que é o gosto do acarajé. Será que é ele que vai assumir?
E aí, Matheus Bastos, o que você tem para falar para mim do Bayer Leverkusen? Bom, eu acho primeiro que é importante frisar que a gente não está mais falando do Bayer Leverkusen quase invicto do Xabi Alonso, né? Temporada passada já não foi a mesma coisa, ainda tendo o Xabi no comando técnico, mas do que virou uma certa incógnita o Bayern, até porque não tem mais o técnico, né? O Ten Hag foi embora. O fraquíssimo Ten Hag, diga-se de passagem. Então, é meio difícil prever, porque você também não pode, por exemplo, achar que o Bayer Leverkusen é um Milan e esperar que os caras tragam, sei lá, Haalands da vida, Zubimendes da vida. Então, é difícil dizer, mas acho que também não sei, é porque também são muitos jogadores novos, né? Novos no clube, novos de idade. Mas, assim, não dá para você colocar no sobe de patamar e eu também não quero chegar aqui e dizer, queimou o dinheiro, são todos horríveis. Apesar de, enfim, faltar se provarem, né? Então, pelo sim ou pelo não, eu vou botar no não mudou. Acho que vai continuar sendo um time forte na Alemanha, mas não acho que vai voltar a brigar pelos títulos como brigou com o Xabi Alonso em 23. Até porque perdeu muitas peças, né? O Frimpong foi embora, por exemplo, enfim. Wirtz. O Wirtz Eu também. ia falar. Perdeu assim, o Wirtz, já perdeu me o Frimpong. adiantando aqui, Não, eu vou passar exatamente para você, porque exatamente, já que eu falei do ídolo do Matheus Bastos, que foi sondado pelo Bayer Leverkusen, eu vou falar para você agora do seu ídolo que saiu de lá do Bayer Leverkusen, que é o Erik ten Hag. Então, Carlos, fala aí, o que você tem para me dizer do Bayer Leverkusen e do seu ídolo Erik ten Hag? foi a pior contratação do Leverkusen na janela, né? Foi o Ten Hag. Enfim, eu acho que o Leverkusen ele se encaixaria em uma categoria que não está disponível aí. Ele deu um downgrade, ele piorou, sabe? Em termos de qualidade técnica. No entanto, eu não vou dizer que ele queimou dinheiro, porque tem algumas contratações interessantes. O Quansah veio do Liverpool, eu acho que é um zagueiro interessante para o futuro, eu acho que ele tem tudo para dar certo na Alemanha. Veio o Lucas Vázquez para dar uma experiência para o time. E eu acho que, assim, sem fazer muita loucura, sabe, o Leverkusen trazendo jogadores por preços ok, preços que estão sendo pagos mesmo. Então, meu voto é, assim, não mudou de patamar, ele permanece, de novo, permanece firme como um time postulante a, quem sabe, uma Copa da Alemanha, vai brigar por vaga na próxima Champions com o Dortmund. Então, meu voto é para não mudou. O Matheus Bastos, qual foi o voto dele? Só para me relembrar aqui. Mesma coisa. Então, para vocês, os 4 primeiros não mudaram. Matheus Moreira, pelo amor de Deus, mude. Eu acho, Ravel, que o Leverkusen piorou, mas diante da falta de opções no nosso quadro, eu fui forçado a estar em não. Qualquer coisa a gente adiciona a categoria aí, não tem problema. Pela falta da tira, eu coloquei no não mudou também. Então, qualquer coisa a gente coloca aí. Vou perguntar primeiro a opinião do Matheus Moreira, qualquer coisa a gente adiciona a categoria aí, enquanto isso a produção já pode, qualquer coisa, já ir colocando. Matheus Moreira, me diga aí, mude essa situação pra gente. Bom, então, para mim, a janela do Leverkusen foi boa. Trouxe Tillman, trouxe Etcheverry, apesar de ser por empréstimo, mas tem tudo para acrescentar se ele conseguir mostrar todo o talento que tem. Trouxe o Quansah, que é muito bom zagueiro. Mas, assim, é uma boa janela, mas não é melhor que o time que o Leverkusen tinha. O problema não são as peças que chegaram, né? O problema são as peças que saíram. Mas o time que piorou. Saiu o Xhaka, saiu o Frimpong, saiu o Wirtz, saiu o Boniface. Sim, saiu o Xabi Alonso. Eu acho que seria uma boa janela se o Bayer Leverkusen tivesse alguma coisa assim para se esperar. Mas não tem nenhum técnico.
Por isso que realmente piorou. Se você for pegar em comparação, a janela de transferência é para você subir o nível do time. Mas nesse caso aí foi só para manter o time brigando por alguma coisa. Eu concordo com vocês na questão do piorou. Eu concordo, mas é tão cruel colocar o Leverkusen ali, porque no caso ele não foi por culpa dele que piorou, foi porque realmente os caras foram embora, assim. Então é até cruel colocar. Fizeram uma boa janela, mas se fosse for botar pro elenco alguma perspectiva, realmente não melhora em nada. Eu concordo com. Só para dar minha opinião aqui, sem dar meu voto, né? Eu concordo com o Matheus Moreira. Eu acho que se a gente pensar só nas chegadas, que nas saídas do Leverkusen não tem culpa, vamos colocar assim. Não que vocês estejam culpando o Leverkusen, mas assim, se a gente pensar só nas chegadas, foi uma boa janela. Se eu fosse pensar só na chegada, eu colocaria na categoria acima do não mudou. Eu colocaria que subiu de patamar, se for pensar só nas chegadas. Mas como perdeu Frimpong, Wirtz, Xhaka, Boniface, realmente o time piorou. Mas enfim. E se mantendo na... O que devia ser um tapa-buracos acabou virando uma contenção de danos, né? E que não serviu tanto assim. Porque as melhores peças do time foram embora. Então, pagaram o preço de um mercado que foi em cima dos destaques dos caras. Né? Uhum. Falando em Bayern, eu vou para outro time da Bavária. Eu quero saber do Matheus Moreira, a gente permanece na Alemanha, quero saber do Bayern de Munique, que gastou 88 milhões de euros, modesta a janela, 88 milhões de euros, sendo que 70 milhões em só um jogador. Quando trouxe o Nicolas Jackson por empréstimo, pagando o dinheiro para o Chelsea, 16,50. Tem metas, Nicolas Jackson, né? Então, se não me engano, se ele bater certas metas, aciona a opção de compra obrigatória, que não é barata. Trouxe o Jonathan Tah, do Leverkusen, ou seja, já enfraqueceu o rival também. Aí trouxe o Thomas Bischoff, trouxe subiu, né, o Lennart Carr, que é um bom jogador. Conheço por causa do Soccer Manager, bom jogo, inclusive. Olha no celular, bom jogo. Trouxe o craque Arijon Ibrahimovic, que não é aquele, mas tem nome de craque. Trouxe alguns outros, mas aí trouxe o Matistel, né? Deixa eu ver se já saiu, porque eu trouxe a Matistel. Não, já tá no Tottenham. Mas mas eu queria saber do Matheus porque o valor mais alto pago em um jogador foi 70 milhões de euros, que foi justamente no Luiz Dias, aquele que tivemos conversas a respeito dele. Então eu queria saber... Exato. Então eu queria saber do Matheus Moreira, o que ele tem para me dizer sobre o Bayern de Munique. Para mim, eu tenho a menor dúvida que o Bayern subiu o nível. Mano. O ataque do Bayern é esculacho, mano. É Luiz Dias, é Harry Kane, é Olise, mano. É esculacho, mano. Olha o ataque do time dos caras, mano. Eles fizeram agora o jogo na estreia do alemão, mano. É piada, mano. Os caras tocam a bola de um lado pro outro, todo mundo... Até o Gnabry parece bom, mano, no meio dos caras, mano. Ainda trouxeram o Jonathan Tah, que subiu muito o patamar da carreira dele. Já é zagueiro titular da seleção alemã. Já dá uma força na zaga do Bayern, que é muito fraca, com Kim Min-jae, com todo respeito ao coreano. E ainda trouxeram... Agora tá me fugindo o nome do outro jogador que tu falou. Qual deles? Tem o Jonathan Tah, tem o Tom Bischoff, tem o Nicolas Jackson, tem o... Apesar de perder 30 gols sem goleiro, né? Mas dá ali no Bayern, mano, qualquer coisa dá certo. O time tem um ataque assim absurdo. Ainda tem um reserva ali e ele corre, tátil. Eu acho que pra mim o Bayern sabe de patamar muito mais do que a temporada passada, mano. Assim, se até o Lewandowski meteu 5 gols ali, meteu 200 gols no Bayern de Munique, imagina o Nicolas Jackson, né? Já diria o Matheus Moreira.
Então, assim, Calma, Flávio. Não se irritem. eu queria saber, eu já vou passar a palavra aqui adiante, mas assim, o que pode ser, eu vou perguntar para o Matheus Bastos sobre onde é que ele coloca o Bayern de Munique aí, mas eu queria saber também o que poderia ser esse subir de patamar, talvez, para o Bayern de Munique. Também se ele acha que está nesse lugar aí, porque assim, o Bayern de Munique foi campeão da Bundesliga. Então, assim, o que seria o subir de patamar para o Bayern de Munique? Então, Matheus Bastos, me diga aí, onde você coloca o Bayern de Munique? Subir de patamar para um time como o Bayern de Munique seria manter o título da Bundesliga e brigar mais ainda nas cabeças da Champions, que é uma coisa que não conseguiu fazer na temporada passada. Então, assim, demonstrou fragilidade em vários momentos na competição, no mata-mata, por exemplo, contra a Inter. Até deu um calor ali, né, mas muito na base da superação, porque na maior parte do confronto estava atrás, tinha que correr atrás. Nem digo da bola, assim, necessariamente, mais do resultado. Né? E, enfim, no Bayern, acho que aqui a gente tem a primeira discordância. Eu acho que não mudou de patamar. Eu acho que são boas contratações, o Jonathan Tah e o Luiz Dias. Agora, assim, só pelo Nicolas Jackson, pela insistência que Deus ainda deu uma segunda chance de, olha, tá machucado, ele não vai. Os caras ainda assim bancaram, devia ser no queimou dinheiro. Mas o Luiz Dias e o Jonathan Tah puxam a janela para cima. Mas, assim, eu não vejo ainda, mesmo com eles dois, o Bayern, sei lá, chegando, como eu disse, para mudar de patamar e chegar para brigar pelas cabeças da Champions. Sempre é um time forte, sempre é um time que tem aquela energia de vilão, né, de bicho papão, assim. Só que não pode ver o Real Madrid que cai fora da Champions. Então, assim, eu não acho que o Bayern vai chegar para ser esse protagonista da Europa. Eu acho que vai seguir sendo um time forte, né, um time que você não vai querer enfrentar, mas, sim, que não é porque você vai enfrentar que você está lascado. Você pode também lascar os caras, né? Então, assim, eu acho que não muda. Continua sendo um time muito forte, mas não muda para o time mais forte, um dos times mais fortes. Para ti, então, só quem mudou foi o Bayer Leverkusen e foi para pior. Ah, não, o Arsenal também colocou que melhorou, não foi? Então, Carlos, me diga aí você sobre o Bayern de Munique da nossa Bundesliga, que tem o nosso São Paulo. O meu, o seu, o nosso São Paulo. Quero saber de você, Carlos, onde é que o Bayern de Munique se encaixa aí? Eu colocaria o Bayern como subiu de patamar, porque eu gosto da contratação do Luiz Dias e do Jonathan Tah. No entanto, eu não posso achar normal você pagar mais 60 milhões pelo Nicolas Jackson. Então, o combo vai me fazer colocar o Bayern na categoria queimou dinheiro. É incrível, assim, uma contratação tem esse poder, sabe, de jogar o conjunto, todo um conjunto fora, na minha opinião, que é o Nicolas Jackson. Acho que o Luiz Dias vai ajudar muito, acho que sobe o patamar do ataque, Harry Kane tem um parceiro incisivo, que dribla bem. O campeonato alemão acho que é melhor para o Luiz Dias, porque tem mais espaço. Mas o Bayern pagou 60 milhões no Nicolas Jackson. Então eu acho que queimou dinheiro. Eu tô olhando aqui, né, porque tem essa questão. O Nicolas Jackson, o Bayern de Munique pagou por ele, mas tem a questão de metas, tem uma série de questões. O Transfer Market coloca que ele foi por empréstimo. Mas eu lembro de no grupo todo mundo reclamar do valor da transação do Nicolas Jackson. Então aqui, o Bayern de Munique pagou, pelo que eu estou vendo aqui, a fonte é o Globo Esporte, pagou 14,2 milhões de libras pelo Nicolas Jackson por empréstimo. Mas se o Bayern de Munique quiser manter, o valor chega a 70 milhões de libras. Então, assim, ele pagou 14,2, mas se ele quiser segurar o Nicolas Jackson, é 70 milhões. Então, assim, o Matheus Bastos acha que não mudou, não é isso?
o Matheus Moreira acha que subiu de patamar e o Carlos acha que queimou dinheiro. Ou eu errei o voto de alguém? Não. 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 Então eu vou dar o voto de Minerva, que eu não queria dar o voto de Minerva pro Bayern de Munique. Cara, é como o Matheus Moreira disse. Por um lado, melhorou o patamar da defesa e do ataque. Mas eu penso assim, pô, precisava melhorar o patamar do ataque. Tipo assim, o Bayern de Munique tem várias prioridades, né? Precisava ser no ataque a prioridade máxima do Bayern de Munique de melhorar. Então, assim, a defesa sim. Mas o ataque eu não sei. Porque a defesa, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas ela me parece um pouco claudicante. Não sei se vocês concordam comigo, assim. E com esse termo também, claudicante, assim, não sei o que vocês acham. Mas, assim, Clutch, viu? eu acho, eu vou pelo entretenimento. Eu vou no queimou dinheiro. Porque, tipo assim, porque, beleza, o Luiz Dias sobe o patamar do ataque, mas precisava. O Jonathan Tah sobe o patamar da defesa. Eu acho que precisava. Mas o Nicolas Jackson fica um pouco puxado. Eu vou no voto do entretenimento. Vou seguir o carro. Vou ali no queimou dinheiro. Pra mim, só pelo Nicolas Jackson merecia, era digno de queimou o dinheiro também. Então, tá justo. Eu acho que sem pensar nisso, vai talvez no subir de patamar. Mas como eu tô pelo entretenimento, eu vou no outro. E eu quero saber do Matheus Moreira, grande fã do Borussia Dortmund. E aí, o que você tem pra me dizer? O Borussia. Como assim, mano? Eu não sabia nem que o Borussia ainda jogava o campeonato alemão, mano. Ó, eu te dei uma prejudicada aí, né? Eu acabei não falando o nome dos caras. Tava ansioso aqui para falar sobre o grande Borussia Dortmund. Acabei não citando as contratações. É minha ansiedade para falar sobre o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund gastou quase 100 milhões de euros, 99 milhões e 70. Então, arredondando 100 milhões. Trouxe o Bellingham, mas não é aquele. É o irmão daquele, o Job. Trouxe o Fábio Silva do Wolverhampton. O Job foi 30,5. O Fábio Silva foi 22,5. Trouxe o Ian Couto, 20. Chukwuemeka, do Chelsea, por 20. Svensson, por 6,5. Trouxe esse cara aqui que eu não faço ideia. Esse aqui é o goleiro, 32 anos, do Bochum, da segunda divisão da Alemanha. Se vocês souberem, é com vocês. Drewis. Trouxe o Mukoko, trouxe de volta, né? No caso, o Mukoko voltou de empréstimo do Nice. Então, e já foi emprestado de novo. Foi pro Copenhague. Foi emprestado ou foi vendido. Depois eu trago a informação. Então é isso. 100 milhões de euros, Borussia Dortmund. E aí, Matheus, o que você tem para me dizer? Bom, mano, tem uma mensagem assim, que a gente manda no nosso grupo, assim. Misericórdia. Nossa, que janela horrível, velho. É comparado às últimas temporadas do Borussia, mano. Que coisa pavorosa essa janela. Tem. Eu não sei nem o que é que você dá pra tirar daí. Tirando o irmão do Bellingham, que inclusive não jogaria no Flamengo, né? Só ressaltar isso aqui. Banco do meio de campo do Flamengo. Acho que de resto, mano, só o irmão dele presta, mano. Só isso, mano. E eu acho que esses Svensson, eu vi já uns jogos dele. É até um jogador promissor, mas nada pra salvar a janela do time. É isso. Pra mim é misericórdia, mano. Assim, depois eu digo que a Fla Press existe e eu sou maluco. Mas aí os caras me vêm com a teoria de que o Bellingham não jogaria no meio campo do Flamengo. Isso repercute e eu sou maluco. Mas, enfim. Falando de Svensson, né? Foi uma contratação que jogou Mundial, a Copa do Mundo de Clubes. Eu gostei também das partidas dele. Mas, como o Matheus Moreira falou, né? Não é ele que vai salvar. Carlos, falando de Fla Press, vou passar a palavra para você. Cara, eu acho que o Borussia não muda de patamar. Permanece ali numa mesma posição de competitividade.
sabe? Eu acho que o Bellingham é ok, sabe? Assim, não é como o irmão, obviamente, mas eu acho que ajuda, acho que fez até uma Copa do Mundo ok, de clubes. De resto, o Ian Couto, mas inclusive eu acho que o Dortmund pagou até muito pelo Ian Couto, né? Acho que uns 30 milhões, talvez, né? Foi nessa faixa aí. Então, eu acho que não muda de patamar, pra ser sincero. O Dortmund, que tinha uma certa tradição de fazer boas janelas, né? Isso vem se perdendo um pouco, né? Com o passar dos anos. O Dortmund sempre fez janelas criativas, trazendo nomes um pouco fora do radar. Lembra quando trouxe Mkhitaryan, Aubameyang, depois Sancho, o próprio Bellingham, Dembélé, então, e sempre revendendo, né, muito bem. Isso tem mudado um pouco, né? O próprio Bellingham, né? Isso, Bellingham, isso. O cara veio do Birmingham. Então, até ele. Isso. Veio lá do Birmingham. Então, assim, o Ian Couto também é uma boa contratação, mas isso. Também não sei. Ele já tava lá. É só para ficar oficializado. Isso, só fez pagar, mas ele já estava por lá. Matheus Bastos, me diga você. O que você tem para me falar sobre o gigantesco Borussia Dortmund? Bom, eu achei uma janela assim bem pobre, para ser sincero. Até como vocês acabaram de dizer, o Ian Couto já estava lá. Acho que o Svensson também já estava lá, e só foi confirmado, se eu não me engano, posso estar errado. Então, assim, eu não vou chegar aqui e cravar que o nível do time piorou. E também não acho que tenha sido algo extraordinário para botar no queimou dinheiro. Dito isso, eu acho que a janela foi bem pobre, então, assim, ou a gente muda o nome de categorias aí, ou deixa assim mesmo, eu vou acabar tendo que ir na piorou, porque eu não acho que foi uma janela boa. Não consigo colocar uma janela que foi pobre assim, para botar no não mudou. Apesar de que eu acho que é o que vai acontecer, vai continuar sendo o mesmo nível assim de time. Só que não é, por exemplo, o Bayern que contratou jogadores bons e eu acho que só vai continuar sendo um time forte. Eu acho que trouxe jogadores, sim, nem necessariamente fracos, mas uma janela que não encanta, não enche os olhos, entendeu? Então, sinceramente, eu vou colocar que piorou. Então, assim, só para trazer informação, o Matheus Bastos estava certo. O Svensson chega em fevereiro de 2025, por empréstimo. Mas a contratação, tal qual o Ian Couto, também só foi oficializada agora. A Copa do Mundo de Clubes, ele joga a Copa do Mundo de Clubes, joga bem até. Então, assim, lembro muito dele contra o Fluminense, eu acho. Então, assim, mas está decidido o Borussia Dortmund? Ou cada um também foi para um lado? Achei que Acho cada que um é foi para um 2-1. lado. Cada um foi para um lado. O Carlos disse que não mudou e o Matheus disse que piorou. Então, assim, por mim, assim, vocês sabem que eu amo o Borussia Dortmund. Mas, assim, não é com muita dor no meu coração que eu vou inaugurar a categoria Misericórdia. Porque, assim, eu amo o Borussia Dortmund, vocês sabem disso. Então, assim, para mim vai com Misericórdia. Vou inaugurar a categoria. E, assim, agora... Tá bom. Então, assim, agora, na minha listinha aqui da ordem, tava o Matheus Bastos. Mas eu sei que tem uma pessoa que tá louca para falar sobre isso. Quero saber do Matheus Moreira, o que ele tem para me dizer sobre o Chelsea, que veio aí com uma janela fortíssima. Assim, o Chelsea já é tradição contratar um monte de jogador, mas eu vou aqui passar rapidamente. O Chelsea gastou novamente um dinheiro, 328 milhões. Os reforços somados do Chelsea custam 562 milhões, isso em euros, tá, gente? Aí trouxe João Pedro, 63 milhões de euros. O Gittens, 56. O Garnacho, que, enfim, muita questões complicadas. Garnacho, 46. O Rato, 44. Delep,
Delap, 35. O Estevão, 34. Etsugo, 22. O Sar, 14. Kendrick Paz, 10. Aí trouxe alguns outros aqui, alguns saíram, enfim. Mas se eu estiver esquecendo alguém, vocês me lembrem aí. Matheus Moreira, o que você tem para me falar sobre o Chelsea? Para mim eu acho que é uma ótima janela. Agora são 85 jogadores no elenco, inclusive. Mas eu acho que o Chelsea muda de patamar. Eu acho que esse Chelsea, já campeão mundial, eu acho que as peças que estão chegando agora já agregam muito mais e sobem o nível do time. Eles estão se livrando de jogadores como, todo respeito, Madueke. Eles encontram uns bobos no meio do caminho que pagam 56 milhões de euros. Aí tem outros que vão pagar algum dinheiro no Jackson. Mas enfim, eu acho que Estevão já tem 2 jogos de titular, né, para desespero dos membros do grupo, né, que amam o Estevão. E nossa, eles contrataram o João Pedro, o cara simplesmente mudou o time, mano. O João Pedro mudou o patamar do time. Apesar de eu ser muito, assim, muito fã do João Pedro, né, então você suspeita a falar, mas cara, é outro time, mano. Assim que o cara entrou em campo, parece que o cara jogava no time há pelo menos 3 anos, mano. Então, João Pedro, a volta do Andrei de empréstimo também. Eu acho que muda o patamar demais. Tem tudo para e vem tudo para você fazer uma campanha muito melhor na Premier League essa temporada. O Chelsea, né, trouxe o João Pedro, trouxe esses caras todos. Eu acho assim que sobe realmente o patamar do time, mas eu quero saber do Matheus Bastos. E aí, Matheus? Chelsea, tá com medo do Chelsea passar o Arsenal na tabela? Estou de acordo com o Matheus. Eu acho que essa janela do Chelsea também foi excelente. Eu acho que só o João Pedro já subiria o time de patamar. A prova disso está no Mundial. O Chelsea estreou, ninguém dava nada pelos caras. O João Pedro entrou, o time assim, deu uma liga absurda. Tudo bem, pegou o Palmeiras, pegou o Fluminense. Não teve esses grandes testes assim contra times europeus até chegar no PSG, o melhor time do mundo, e trucidar o PSG. Com o gol do João Pedro, inclusive. Então, só o João Pedro acho que já valeria, mas ainda trouxe Gittens, que é um excelente jogador, o Estevão, que é um excelente jogador, de Cuiabá, ele é um excelente jogador e só tende a evoluir. Fica um asterisco no Delap, ainda mais pelo valor, mas é aquilo. Sempre vai ter um cara desse, assim como o Arsenal teve o Madueke e o Chelsea teve o Delap. Então, eu acho que isso não mancha a janela, eu acho que isso sobe bem o patamar do Chelsea. Eu acho que eles vão brigar forte por tudo essa temporada. Chelsea que agora, assim, há uns anos, quando o Chelsea começou esse movimento de trazer um monte de jogador, fiquei assim, cara, será que isso realmente não é o futuro com o calendário inchado que a gente tem? Talvez realmente os times precisem ter elencos inchadíssimos, igual o Chelsea. Mas eu queria dizer também, né, só aqui falando, que depois que eu comprei a camisa do João Pedro, o homem tá voando. Não que ele não tivesse antes, mas agora ele tá mais ainda. Então, ó, João Pedro, você me deve a sua carreira. Mentira, joga pra caramba. Carlos, eu sei que você tá com medo aí, porque pra você London is red, mas eu sei que você tá morrendo de medo de London ficar blue. Então, assim, e aí, o Chelsea? Eu acho que o Chelsea fez uma baita janela, né? Garnacho também, o Estevão. Eu acho que eu me surpreendi com o Estevão chegando e já atuando. Eu pensava que ele teria os seus primeiros minutos em jogos de Copa da Liga, né? Mas não, já é na Premier League, vem jogando bem. O João Pedro é chovendo molhado. Eu acho que o João Pedro talvez tenha sido um dos jogadores que mais tem evoluído de um ano para outro, de uma temporada para outra. Eu acho que é um dos principais hoje atacantes do futebol europeu. Acho que tem tudo para ser o nosso 9 na Copa do Mundo. Né? Acho que ele mudou, realmente eu concordo, mudou o Chelsea de patamar na Copa do Mundo de Clubes. Então o Chelsea fez uma baita de uma janela. Brigaria ali pela melhor, mas talvez o Arsenal
tenha contratado um pouco melhor, jogadores mais... porque assim, o Chelsea ainda é muito na base da aposta, né? Da projeção para o futuro. O Arsenal já contratou, na minha visão, jogadores um pouco mais prontos. Mas o Chelsea, sem dúvida, muda de patamar. Chega forte nesse ano. Eu acho que a diferença do Chelsea para o Arsenal, se a gente for pensar assim, é que assim, eu concordo, o Arsenal está na frente do Chelsea, na minha opinião também. Mas assim, a diferença é que o Chelsea ainda é um pouco claudicante e o Arsenal já é mais portentoso. Então, assim, eu acho que fica mais essa situação. Mas, então fica ali no subir de patamar, o Chelsea, né? Então, o Chelsea aí muito bem colocado no subir de patamar e eu concordo que briga ali para, talvez brigasse para ser a melhor. Então, agora voltando aqui para a sequência da minha listinha, Matheus Bastos vai falar da Internacional, que assim, vou até confessar aqui para quem estiver assistindo, que assim, cara, eu olhei para a janela dos times italianos e falei assim, cara, não tem muito o que falar, assim. Então, tinha alguns aqui que eu não queria falar, que eu falei, cara, vamos dar uma enxugada, porque é muita coisa, muita gente, inclusive a gente tá chegando em 1 hora de vídeo, a gente tá chegando na metade ainda dos times, então assim, esse aqui é um que eu falei, cara, não sei não, hein, mas enfim, a Internacional gastou menos de 100 milhões, 92,70 milhões de euros. Trouxe o Luiz Henrique, não é aquele do Botafogo, é o do Marselha, meia direito. Eu acho bom jogador. Também é do Botafogo, que também era do Botafogo, mas não é aquele. No caso, esse aqui é do Botafogo, da base do Botafogo, e aquele é da base do Fluminense, mas também é do Botafogo. Se você souber aí do que eu tô falando, você entendeu. Luiz Henrique, do Marseille, que eu acho bom jogador, 23 milhões de euros. Trouxe Yohan Boni, do Parma, 23 milhões. Diouf, 20 milhões. Sucic, 14 milhões. O Zalewski, da Roma, 8 milhões. Aí trouxe um ou outro, trouxe o Akanji, do Manchester City, boa contratação. Expósito, os dois, o Pio Expósito e o Sebastião Expósito. Não sei se eles já saíram, eu vi que tinha alguma especulação assim. O Tomás Palácios também, enfim. Essas as contratações passando aqui por cima. Bom, Matheus Bastos, o que você tem para me dizer? Onde é que você coloca, onde é que você encaixa a Roma no nosso tier list? A Roma não, a Internacional. Eu acho que vai muito na pegada do Milan, assim. É uma boa janela, mas nada que vai mudar o patamar. Até porque qual o patamar da Inter? Foi finalista da Champions, eliminando possivelmente o segundo melhor time da Europa na temporada passada, que foi o Barcelona. Mas também acabou, por exemplo, perdendo o campeonato italiano para o Napoli. Então, assim, eu acho que vai manter essa pegada de time que vai chegar para brigar nacionalmente e internacionalmente. Com nomes interessantes, mas nada absurdo que mude o patamar. E também, assim, longe de ser ruim, pelo menos na minha visão. Então, acho que não muda. Matheus Moreira, me diga aí, você que é um grande torcedor Nerazzurri, gastando meu italiano, grande torcedor Nerazzurri, quero saber de você. A Internacional que bateu na trave na temporada passada, tanto na Champions League quanto na Liga Italiana. E também na Copa da Itália, se não me falha a memória. Enfim, onde você coloca a Internacional? Assim, primeiro eu só queria ressaltar, mais uma vez, como o nosso apresentador ele é clutch em tudo que ele fala. Mas, assim, pra mim, todas as janelas da Inter, não só essa, pra mim, todas as janelas da Inter são misericórdia, mano. Porque, mancho, de onde é que a Inter tira esses caras? Eu não conheço, com todo respeito aos jogadores. Assim, a única coisa que eu tinha uma esperança é porque eles tinham um técnico. Agora eles não têm mais. Então, pra mim, a Inter é um belo ponto. Eu esqueci desse ponto também. Porque ele colocar misericórdia, no mínimo piorou, mano. Eles sempre trazem jogadores assim aleatórios, mano, mas normalmente eles tinham um técnico. Então,
Por isso que, ok, esses aleatórios vão render alguma coisa. Agora eles não têm um técnico. Eu tô olhando aqui agora, né? O técnico é o Kivu, e eu vou dar uma olhada aqui a mais aqui, dar uma pesquisada a mais. Kivu É, foi aquele. campeão da Inter em 2010, fez parte de elencos vitoriosos, mas Ele encerrou a carreira na Inter, inclusive, eu tô olhando aqui. era, para quem tá assistindo, é aquele que usava um capacete, meio campista, acho que ele é romeno. Atrás esquerda. Isso. Isso. Não sei se era na minha cabeça ele era meia. Talvez quando eu comecei a eu acho que ele fazia lateral também. É porque talvez quando eu tenha conhecido ele já estava saindo, já estava naquela fase da carreira dele, aquele lateral que deixa de ser lateral e começa a virar meia. É, tipo o Javier Zanetti, né? Começa como lateral e vai terminar praticamente como meio campista. Então, assim, ele estava no Parma, pelo que eu vi aqui. Enquanto o Carlos fala aí da opinião dele, eu vou dar uma pesquisada aqui a mais. Eu acho, cara, que assim. Eu acho que a Inter, bicho, não muda, sabe? Não mudou, pra ser bem sincero. Eu acho que cai um pouco na questão do Leverkusen. Só que dessa vez, o Leverkusen, por exemplo, perdeu grandes jogadores e perdeu seu treinador. Não é que a Inter tenha perdido a espinha dorsal do seu time, mas perdeu, assim, da minha visão, um dos melhores treinadores do futebol europeu nos últimos, sei lá, 5 anos. O Inzaghi, eu gosto muito do trabalho do Inzaghi. E ele foi embora. Então a Inter, eu acho que a Inter, para ser sincero, briga para se classificar para a próxima Champions no Campeonato Italiano. Pode ali sonhar com a Copa Itália, mas eu acho que título, por enquanto, fora de cogitação. Duas informações aqui, né, que eu fiquei passar essas informações. Primeiro, os dois Expósito, que são irmãos, né, que estavam, eu falei aqui na janela de transferência, e o Expósito, ele continua na Inter, que é o irmão mais novo, e o Sebastiano Expósito, que eu tinha essa impressão, ele saiu e foi pro Cagliari. Eu tinha essa impressão que ele tinha saído. Eu tinha visto um programa que eles falavam a respeito disso, que um ia ficar, o outro ia sair, uma coisa assim. O Kivu, trazendo a informação sobre a Copa da Itália, a Inter também perdeu a Copa da Itália. A Inter perdeu tudo que disputou na temporada passada. Perdeu a Série A para o Napoli, perdeu a Copa Itália para o Bolonha e perdeu a Champions League. Na final, vocês sabem o que aconteceu. A Inter, eu olhei aqui o Kivu, tá? Que eu falei para vocês. O Kivu, ele tinha no Parma, ele treinou o sub-20 da Inter. Eu tô vendo aqui, tá? Só para trazer informação. Ele treinou sub-17, sub-18, Youth League da Inter e o sub-19. Aí ele foi pro Parma. No Parma, ele teve média de 1,23 pontos por jogo. 1,23 pontos por jogo. E ele ficou 13 partidas no Parma. Sendo essas 13 partidas, 3 vitórias, 3 derrotas e 7 empates. Esse é o técnico da Internacional. Então, boa sorte aí ao Kivu. Eu queria saber do Matheus Bastos, onde que ele encaixa a Internacional. O primeiro a falar, ó. Ei, mano, respeito. Nosso apresentador é tão clutch que ele. Vamos lá, rapaziada. Ele se Foi esqueceu. um apresentador Wash, cara. Foi mal, cara. Eu tô washed. Eu tô washed. Me deu muito asco de ti agora. Foi mal, cara. É que eu tô washed. É que eu acabei apagando aqui da listinha da ordem o teu nome aqui. Eu vou apagando. Na verdade, o lulante é que o Ravel foi o Washington. Um abraço aí pro nosso amigo do vocabulário, né? Enfim. Eu acho... Cara, é muito... Dá pra encaixar a Internacional em tanta coisa. Aí... Assim, mas eu acho que a Internacional tem 3 boas contratações, que é o Akanji, o Luiz Henrique, que eu gosto muito do Luiz Henrique, eu acho um bom jogador.
e o Zalewski, que eu acho, assim, ok. O Zalewski já tava lá. Foi só... Comprou definitivo. Então tá bom. Era agora. Esse é o problema do Transfer Market, ele não me avisa aqui quando o cara já tá. Tem respeito no nome do Boni, tá? Bom jogador. Então, assim, eu vou colocar... Eu não conheço, eu confesso aqui que não conheço o Boni, que pode ter sido, inclusive, pedido do Kivu, Sim, ele já que o Boni era do Parma. Falo isso porque eu tenho meu modo carreira no FIFA com o Parma. O Boni é bom jogador. Não no jogo, mas no Parma da vida real. Aí você foi clutch. Então, assim, Clutch, eu sim. acho... Antes nesse Eu programa. acho. Cara, eu se for pensar na equipe Tem técnica, ganhado já não mudou. não mudou, então? Então, ótimo. É bom que eu não preciso queimar meus neurônios aqui. Então, O que vai você que não queira mudou. falar? Não, eu ia dizer só que, assim, das contratações, já que os Aléus que a gente vai tirar, porque já tava, o Luiz Henrique e o Akanji são boas contratações. Eu gosto muito do Luiz Henrique, mas, assim, por conta da saída, se a gente for colocar a saída do técnico, do Inzaghi, piorou. Mas como já está decidido, não mudou, então não mudou. Tudo certo. Não tem problema também. Dito isso, agora eu quero começar com o próximo. Vixe, tu chamou a responsa. Então Chamou. vai lá. Chamou a lógico que ele quer começar com o próximo. Lógico. Lá vem. Prepara aí que agora vem a babação. Enfim. Vamos para a velha senhora. A Juventus. Eu não falo Juventus, porque eu acho isso muito pedante. Quem fala Juventus, para mim, fala também. Para mim, quem fala Juventus é muito portentoso, é a pessoa que fala portentoso, fala esse tipo de coisa. Quer ser esse tipo de pessoa. Então, assim, a Juventus, quase que eu falei Juventus agora, sem querer, gastou 137 milhões, tá? Trouxe aí Francisco Conceição, Nico Gonzalez, Lloyd Kelly, Francisco Conceição, 32, Nico Gonzalez, bom jogador, 28. Acho que já estava lá, inclusive, né? Ou estava no Milan. Conceição também é bom jogador, cara. É porque o Conceição eu conheço um pouco menos e eu gosto muito do Nico Gonzalez. Eu acho que o Conceição também. O Lloyd Kelly, do Newcastle. O Zé Grover, o Lloyd foi 17, o Zé Grover foi 15. O Calulu, que eu acho que também já estava lá, né? 14. O Di Gregório, 14. O João Mário não é aquele, é o do Porto, lateral, 12. Openda, por empréstimo. Trouxe o Rovella, voltou de empréstimo, alguns outros ali, né? Enfim, Matheus Bastos, eu estou esquecendo de alguém. Onde é que você encaixa a Internacional? Internacional não, cara. Juventus. Tem que parar de ser o Washington aí. Tá sendo o Washington. Cara, tá dando... É o sono batendo, gente. Já é quase 00:30, né? Nós estamos gravando aqui. A gente tem que lembrar que o Ravel é um cara de idade, né? Então a gente tem que ter paciência. Enfim, eu vou repetir. Esqueci de alguém, Matheus Bastos? Fale aí para mim sobre a Juventus. Falando sobre a janela da Juventus, foi uma janela recheada de bons jogadores. O Openda é muito bom jogador. Gonzalez também, bom jogador. Zegrova também, acho um bom jogador. E assim, a gente tem que lembrar também que a temporada passada da Juventus foi, de certa forma, meio pífia, né? O time assim, não entregou o que o time do nível da Juventus pode entregar, né? Pelo menos posso estar surtando aqui, mas eu acho que a Juventus passou por algumas crises na temporada, alguns momentos assim de instabilidade, inclusive com seu centroavante, o Vlahovic, sendo bem questionado. Pensando nisso, a Juventus trouxe o Pelé Negro, trouxe o Messi da América do Norte. Jonathan David resolve os problemas do ataque da Juventus e sobe o patamar do time italiano. Juventus sobe de patamar com a contratação do David. Então, eu queria, antes de passar a palavra, queria perguntar para ti.
o que é esse só patamar da Juventus? Porque a Juventus ficou em quarto lugar no campeonato italiano, não ganhou a Copa da Itália. O primeiro lugar teve 82 pontos, que foi o Napoli, e a Juventus teve 70. A Juventus não figura bem na Champions League. Queria saber de ti, o que é esse sobe a Juventus de patamar? Só para a gente entender, tudo bem, o voto já está dado. Queria saber também então, o que é esse sobe de patamar da Juventus e a Juventus fica na frente de Arsenal, de Chelsea, se é que você não vai colocar na melhor por conta do Jonathan David, né? Então, assim, me diga aí. Não chega perto de superar o Arsenal e o Chelsea. Eu entendo que tem os contextos para cada time, por exemplo, a gente vai chegar nos times turcos aí, que, enfim, não vão bater de frente contra os principais da Europa, mas, né, vão dar uma melhorada no time. Mas, assim, o contexto da Juventus é voltar a brigar pelo título do campeonato italiano, não só pelo Jonathan David, claro, mas pelo resto dos times, porque apesar de ter ficado, porque apesar de ter ficado em quarto, a Juventus não chegou a brigar pelo título. E também ir mais longe na Champions League, botar mais respeito assim, na Champions League, entendeu? Porque, se não me engano, foi eliminada pelo PSV, né? Assim, todo respeito ao PSV, campeão de Champions e tudo mais, mas, assim, né, não era para a Juventus cair para o PSV ainda mais da forma que caiu. Então, assim, com essa quantidade de jogadores bons, novos e bons que estão chegando, acho que a Juventus volta a ser um time mais forte na Itália e volta a ser um time que pode arrumar coisas maiores na Champions League. Não acho que vai brigar pelo título, mas, assim, pelo menos umas quartas de final dá para beliscar, entendeu? E, assim, eu falo brincando do David, mas ele resolve um problema que o Vlahovic estava entregando, de não resolver como camisa 9. Então, assim, eu acho que o David chega para assumir a titularidade e dar uma constância maior para o ataque da Juventus, uma substância maior, melhor dizendo, para o ataque da Juventus. O Vlahovic foi, inclusive, especulado a saída dele em alguns clubes. Matheus Moreira, você, o maior fã de futebol italiano aqui desta bancada, me diga aí, onde que a velha senhora se encaixa no nosso tier list? Primeiro que eu acho que a jornada da Juventus foi boa. Mas chega a ser engraçado porque a gente tá falando que o David chega para suprir a carência do 9. E aí eu acho que isso ligou alguma coisa no Vlahovic, porque ele fez o gol da vitória das duas partidas da Juventus no italiano. E aí, no caso, falando sobre as contratações em si, o Francisco Conceição ele já estava lá, né? Só foi pago agora o dinheiro. O Nico Gonzalez, só uma dúvida, é o Nico Gonzalez o que veio que joga no City ou o argentino? Eu só conferir aqui enquanto isso. Vai puxando aí que eu vou. É ele mesmo, mas eu só vou conferir. É ele mesmo, argentino. Nico Gonzalez, que foi saiu. Emprestado para o Atlético de Madrid. Exatamente, que é o que eu ia comentar. Acho que o Sergova, que era parceiro do David no Liga, bom jogador também. Eu acho que a Juventus ela sobe o patamar. O que seria subir o patamar? Já vou responder a pergunta aqui do meu apresentador Clutch, né? Eu acho que a Juventus, ela, em relação ao time dela da temporada passada, melhora. É um time que sobe o nível, tem mais opções técnicas para o novo técnico trabalhar. E aí logo dá mais uma cancha para o time. É um time que pode chegar mais longe da Champions. Não deve ser um time que, teoricamente, assim, no papel, vai cair para o PSV da vida. É um time que deve chegar mais firme no G4, né? Porque uma coisa é você chegar no G4 como um time que está ali brigando pelo vice-campeonato, outra coisa é você ser o vice do City, como o United foi, com 16 pontos de diferença. E dizer, fomos vice-campeão. Aí é foda. Mas tirando aqui a piada com o United, que sempre tem, né? Como é o saudoso Vini GB12. Acho que a Juventus sobe sim o patamar. Melhora o time da temporada passada e deve vir mais forte para algo na temporada. Não favorito, mas mais postulante. Eu vou te fazer a pergunta que eu fiz. Assim, primeiro que eu já puxei a informação do Nico Gonzalez, porque eu sabia que se você estava me perguntando é porque você tinha uma informação para trazer. Eu tinha dado um deslize e você já estava ali pronto para conferir e para consertar o meu deslize. Já sabia. Se você está ali para fazer um comentário, alguma coisa, já sei que você sabe de alguma coisa. Mas, esqueci o que eu ia falar. Lembrei.
Queria saber, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para o outro Matheus. Tudo bem, a Juventus subiu de patamar e já está decidido que subiu de patamar, mas para você, fica na frente do Arsenal, fica na frente do Chelsea, fica atrás dos dois? Onde que você acha que fica? Fica atrás. Eu acho que a Juventus sobe de patamar pro, assim, na situação da Juventus, né? O time da temporada passada, do que almeja, mas não chega nem perto da janela do Chelsea e do Arsenal. O Chelsea e o Arsenal elevaram o patamar para virarem favoritos a realmente tudo na temporada. Então, Carlos, fecha aí para mim onde é que fica a Juventus, porque a gente vai quebrar esse episódio em 2, porque já está com 1 hora e 15 minutos. Então, o Carlos vai falar para a gente onde é que fica a Juventus no nosso tier list. A gente quebra e vai fazer um parte 2. Então, Primeiro, vocês ouviram esse barulho de carro? Eu tô ficando louco. foi aqui na minha rua, cara. Foi aqui na minha rua. Ah, tá. Para quem não sabe aí, o pessoal que tá aqui na bancada sabe, a minha rua é um pouco peculiar, acontece de tudo na minha rua. Então, para gravações futuras até, se vocês ouvirem algum barulho, ouvir gente gritando na rua, ouvir alguma coisa, alguém no fundo, cachorro latindo, qualquer coisa, é na minha rua. Então, assim, só relevem. Carlos, diga aí, aonde a Juventus está? Eu acho que a Juventus fez uma boa janela. Vieram nomes interessantes. No entanto, eu acho que seria demais eu afirmar que a Juventus mudou de patamar. Eu acho que a Juventus permanece no mesmo nível, sabe? Eu acho que existe um potencial da Juventus, dessas contratações, dessas chegadas, darem certo e ajudarem a Juventus na temporada. Eu acho que a Juventus, com a Inter em processo de reformulação, a Juventus tem uma boa oportunidade de voltar a ser protagonista na briga pelo campeonato italiano, né? Até porque o Milan sempre, né, assim, não dá para prever a temporada do Milan. Então eu colocaria a Juventus em não mudou. Ela já foi decidida. Ela acabou já sendo decidida ali, né, pro subir de patamar. E se eu tivesse que dar o meu voto, também seria subir de patamar. Mas é como o Matheus Moreira bem disse, é o subir de patamar para o padrão da Juventus. Porque a Juventus está muito mal e melhorar um pouco. Mas, enfim, só para trazer aqui, o Vlahovic estava sendo especulado no Newcastle com a saída do Isaac. Também foi especulado brevemente no Liverpool, antes do Liverpool trazer o Isaac. E, se não me engano, também no Nottingham Forest, que apareceu aqui para mim também. Eu lembrava mais ou menos e apareceu aqui para mim também. Enfim, gente, fechando esse episódio aqui. Antes de encerrar, queria só deixar um comentário que pode ter parecido um pouco de hipocrisia ter falado assim. A Juventus terminou em quarto, com os reforços pode brigar pelo topo, pelo primeiro lugar, então sobe de patamar. O Milan terminou em oitavo, e eu disse no começo que, sei lá, poderia botar um quarto lugar, mas eu achei que não iria mudar de patamar. Assim, só para esclarecer. Eu acho que o time da Juventus entregou o que podia entregar. Eu acho que o time da Juventus era aquilo ali, no máximo quarto lugar. O time do Milan entregou abaixo do que poderia entregar. Eu não acho que o time do Milan era nível de oitavo colocado como pegou. Então, assim, com as peças que chegaram, eu acho que mantém o nível do time, só que a lógica desse nível do time é pegar, por exemplo, o top 4 que a Juventus pegou. Eu acho que com os reforços que chegaram na Juventus, a Juventus briga para algo que o elenco merece mais, entendeu? O time merece mais. O Milan, acho que a temporada passada, de certa forma, foi uma tragédia. Eu acho que o time do Milan era time de oitavo colocado. Então, por isso que eu coloquei que o Milan não mudou de patamar, e por isso que eu coloquei que a Juventus sobe de patamar. Beleza. Então o Matheus se arrependeu do voto dele e tá querendo corrigir. Tudo certo, acontece. Então é isso, gente. Conto vocês na parte 2 da tier list de janela de transferência. Tchau, tchau!